Fala, galerinha! Voltei aqui, só que agora a aula é de geografia. Isso mesmo, eu, professora Juliana, juntamente ao professor, mestre, doutor, magnífico... Doutor não, ainda não. Não, ainda não, tá bom. Não, fica só no professor, tá bom. Antônio Russo. Bom dia aí, alunos, professores do 8º ano, né, e a todos que irão acompanhar mais essa aula de geografia. Qual que é o tema da aula? Impactos socioambientais através da geração de energia. E a habilidade desta aula, a EEF 08G33. Identificar áreas do planeta suscetíveis a impactos socioambientais decorrentes da extração de recursos naturais para a geração de energia, em especial na América Latina e no Brasil. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Estava acabando, né? A pilha estava... Bom, enquanto trocamos a pilha aqui da Juliana, vocês vão assistir aí um vídeo falando do ODS 15, Vida Terrestre, BGE Explica. Daqui a pouco nós voltamos. Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS 14 se referia à vida na água, restou ao ODS 15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas. Existe, então, um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar, principalmente, à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo. Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo, que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas.
Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais: até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Até a próxima! É isso aí, a gente viu várias maneiras aí, né, do impacto que a gente tem aí na vida terrestre, né? E a gente vai falar sobre questões energéticas e também há impactos, né, a respeito disso no nosso meio ambiente. Começando aí pela exploração de minérios. Então tá lá, ó. De modo geral, a mineração causa impacto significativo ao meio ambiente, pois quase sempre o desenvolvimento dessa atividade implica supressão de vegetação, né, que é a retirada dela. Exposição do solo aos processos erosivos, com alterações na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, além de causar poluição do ar, entre outros aspectos negativos. Daí a extração de minério também faz parte aí de recursos aí para fontes de energias que nós utilizamos aqui, não só no Brasil, como em todo o planeta. E a gente vai ver a imagem, né, e veja como fica. Põe a imagem anterior lá de novo, por gentileza, da exploração de minérios. Isso aí, grande Jojo. Tá lá, degradação ambiental, né, na região de Guararema, em São Paulo. Então vejam, né, como ficou, né, a região, né, que logicamente você retira o solo para explorar os minérios. Aí acaba tendo esse problema aí, ocasionando erosão e também desertificação e outros problemas aí, até poluição das águas, né? O assoreamento de rios e vários fatores aí que acabam acrescentando aí no meio ambiente. Outro fator, né, muito grave aí é a poluição dos oceanos, através aí das plataformas de petróleo que a gente vai ver aí, né? A gente tem lá uma plataforma de petróleo à esquerda, né? Então, com essa extração de petróleo aí nos oceanos, né, acaba tendo, né, manchas de óleo, né? Isso quando tanto na exploração como também no transporte, né? A gente está vendo lá um petroleiro à direita, né? Ele está levando o petróleo, ocasiona, né, o vazamento, né, tanto, né, dos combustíveis que é utilizado por petroleiro, como o próprio combustível que ele está levando de uma região para outra. Então, né, a gente vê várias vezes aí notícias aí na imprensa, né, mostrando vazamentos de óleo em decorrência da extração do petróleo e principalmente também do transporte desse tipo de produto que ainda hoje é o que se mais usa aí como matriz energética no mundo, né? No Brasil um pouco menos, né, quando é para transformar para energia elétrica, porque nós temos aqui, né, a matriz hidráulica, né? Mas boa parte aí dos países da União Europeia, o próprio Estados Unidos, né, utilizam aí termoelétricas, né, que, né, tem a sua matriz energética dos combustíveis fósseis. Acorda? Tô acordada. Sabe o que eu tava pensando? Que eu vi várias imagens de quando tem essa mancha preta que fica, o que acontece com os animais, com a vida ali embaixo. Eu tava visualizando isso aqui, ó. Eles ficam cobertos de óleo, eles acabam tendo problemas de respiração, acabam morrendo intoxicados, né? Isso aí tem várias imagens aí. Pode puxar na internet, já dei aula mostrando essas imagens aí. É grave a situação, né? E é uma situação que não se consegue resolver a não ser diminuindo, né, a utilização dos combustíveis fósseis. Além, né, de dar esse problema, logicamente sabe que não é só na água, né? Atmosfera, no solo também acaba afetando. Tem também a questão das construções hidrelétricas, né? Tem os pontos positivos, que é logicamente
É uma energia mais limpa do que os combustíveis fósseis, né? Tem lá os seus problemas também, mas ela gera aí alguns problemas, como, por exemplo, ter que, né, encher regiões, né, imensas, né? Que é o caso aqui do lago que foi formado aí para a construção da usina de Itaipu. Pode colocar aí na tela esse imenso lago que antes, né, era regiões aí vegetativas e até tinham moradores, tanto de comunidades tradicionais como outros moradores, e teve que fazer esse alagamento de uma vasta região, né, porque a usina hidrelétrica necessita das forças das águas para estar, né, gerando energia através das suas turbinas, né? Então, processo aí de hidrelétrica para o processo aí de energia elétrica. E, né, a gente sabe que a usina de Itaipu aí tem 20 turbinas, né? 18 são acionadas simultaneamente, gera energia aí para vários estados do Brasil, para milhões de pessoas, né? É a segunda maior energia, a segunda maior usina do mundo, só perde aí para Três Gargantas na China, né? Mas é uma das que mais produz energia no mundo, inclusive ultrapassa, né, em certos anos, ultrapassa até produção de energia dessa usina aí da China. Então, ela é uma das maiores produtoras de energia. É importante, né, porque nós utilizamos água. O Brasil tem, né, um elevado índice de hidrografias, né, são várias bacias ou redes hidrográficas que nós temos no Brasil, né, mas sabendo que gera sempre os pontos positivos e os pontos negativos. Um dos pontos negativos faz parte aí, né, da natureza, né, que é o salto de 7 quedas aí que acabou ficando submerso a partir de 1982 com a construção da hidrelétrica de Itaipu, né? Então eram lá 7 quedas maravilhosas que nós tínhamos. Ainda se tem, né, as cataratas de Iguaçu, né, que é muito visitada aí pelos turistas, mas para quem teve a oportunidade de ver pessoalmente, como eu tive, né, é uma coisa assim esplendorosa aí da natureza, né? As 7 quedas, né, que eram lá as 7 quedas que nós tínhamos antes da inundação para gerar energia na usina de Itaipu. Isso aconteceu em 1982, né? Quando eu nasci. Quando você nasceu, né? 1982, né? Aí você vê. Eu não vi, então. Eu já estava visitando os lugares quando você nasceu. Eu não vi, então. Eu não vi, mas você pode ver lá no YouTube, lá você vai ver vários vídeos aí mostrando aí maravilhas aí das 7 quedas. Quem teve a oportunidade de ver ao vivo, né, nunca vai esquecer, tá certo? E aí nós temos as áreas afetadas da construção da usina. Então eu trouxe aqui para vocês, né, uma tabela mostrando, né, a imensidão aí que foi de pessoas e áreas afetadas. Aqui, primeiro as áreas, né? Então nós temos aí uma área total, né, não vou falar, né, os municípios, mas uma área total de mais de 800 mil hectares, né, uma área comprometida desses 800 mil de 111 mil, né, ou cerca de 13,9% do total das áreas afetadas desses municípios para a construção da usina de Itaipu, né? Então o alagamento dessas áreas foi necessário para termos esse potencial energético que nós temos da usina de Itaipu. Pode já passar para a próxima tabela, que aí mostra as áreas rurais e urbanas. Aí. Mais de quase 7 mil propriedades urbanas, ou rurais, desculpa, foram afetadas, né, com mais de 100 mil hectares, 1.606 propriedades urbanas, né, com 484 hectares, né, o que deu aí um total de 8.519 propriedades e mais, um pouco mais aí de 101 mil hectares submersos aí, né, pela desapropriação da área de inundação da usina de Itaipu. Vamos lá para uma enquete? Opa, gosto de enquete, hein? Tá tudo certo aí, produção para enquete? Olha, põe na telinha pra gente acompanhar. O salto de 7 quedas foi submerso com a construção de qual usina hidrelétrica? Então você vai responder A, se for Tapajós, B, Três Gargantas, ou C, Itaipu. Vai aparecer aí no seu celular, é só clicar. A gente já volta.
Isso aí, galerinha. Vamos ver, então, aqui a resposta. Não foi unânime, tá? Não foi unânime. 18% respondeu a letra A, Tapajós. 37% respondeu a letra B, Três Gargantas. E 45% respondeu Itaipu. Itaipu, pode colocar a resposta aí, né? Falamos, né, várias vezes aí da usina de Itaipu, né? E falamos aí até mostramos a imagem, né, da antiga Sete Quedas aí, o salto das Sete Quedas aí, que era uma das maravilhas do mundo, né? Tava lá, né, colocada aí, né, para vocês, e aí falava da usina de Itaipu. E falando em Tapajós, agora a gente vai ver um vídeo, né, do estudo que analisa aí os impactos da construção de hidrelétricas, dando aí ênfase na construção da hidrelétrica do rio Tapajós. Daqui a pouco a gente volta. Um trabalho cuidadoso sobre os animais e as plantas das redondezas do rio Tapajós na região amazônica. Todo esse estudo faz parte do processo de licenciamento ambiental para a construção de novas hidrelétricas na região. Os empreendimentos querem levar desenvolvimento sustentável e também contribuir para a geração de energia limpa. As águas, a biodiversidade e o multiculturalismo da Amazônia. É para garantir a preservação de tudo isso que está sendo realizado um minucioso levantamento por pesquisadores de várias partes do país. Biólogos, engenheiros florestais e técnicos de apoio estão na região do Médio Tapajós para dar continuidade aos estudos de impacto ambiental da construção de hidrelétricas no rio Tapajós. Com a ajuda de mateiros, pessoas da região que conhecem a floresta, os pesquisadores observam, por exemplo, a dinâmica do rio e como os bichos e os povos da floresta reagem ao ciclo das águas. É a Expedição Tapajós, que além da fauna e da flora, também estuda o solo e as rochas e as questões socioeconômicas da região. Os pesquisadores já estiveram no local em outros momentos para observar o meio ambiente durante outros ciclos do rio, como no período da seca, por exemplo. Esta etapa dos estudos vai até o final do mês. Os pesquisadores vêm para cá, eles têm um ponto determinado de 5 quilômetros, onde eles caminham esses 5 quilômetros buscando a coleta de dados, ou seja, a coleta de informações dos animais presentes na área. Existe a Flona também, o estudo da Flona, que é o estudo das plantas que estão presentes nesta região, ao longo desses 5 quilômetros. Um dos empreendimentos a serem construídos é a hidrelétrica São Luís do Tapajós, que vai ter capacidade de gerar cerca de 7.000 megawatts e atender mais de 14 milhões de pessoas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a expedição faz parte da política do governo federal de dar transparência ao processo de licenciamento ambiental. Com as novas hidrelétricas, o governo quer levar desenvolvimento sustentável e contribuir para a geração de energia limpa. A expectativa desse trabalho é você entender o que vai acontecer nesta região se o empreendimento acontecer, para que se possa elaborar todos os programas de compensação ambiental, tanto no físico, tanto no biótico, quanto no socioeconômico. Bom, vocês perceberam, né, que o processo, né, cada vez mais ele fica longo, né, porque tem que se fazer os estudos do impacto que vai gerar tanto para a fauna, para a flora, para as comunidades tradicionais que vivem nessas regiões. Tanto é que o prazo, né, que era para ser esse ano, né, da definição aí do projeto foi prorrogado para o final de 2021 e já vem aí desde 2015, tá? Esse vídeo é desse período aí. Então, desde 2015, né, se faz esses estudos. Então, tem que se levar a sério mesmo, porque, né, na hora de você fazer uma construção de uma usina hidrelétrica, ela acaba afetando aí milhares de pessoas, animais, né, o ecossistema da região. Então, por isso que tem que se fazer esses estudos e tem que ser levado a sério, como foi mostrado aí no vídeo para vocês. Bom, vamos lá ver um gráfico mostrando os países que mais emitem carbono. Tá lá, ó. A gente dá um destaque aí para a China em primeiro, né? Olha a quantidade de carbono que esse país emite, junto com os Estados Unidos, que está em segundo lugar, né? Em terceiro vem a Índia,
Em quarto, a Rússia. Em quinto lugar, a Indonésia, olha que interessante. E em sexto, o Brasil. Né? Lembrando que China, Estados Unidos, Índia e Rússia têm a sua matriz energética à base de combustíveis fósseis na sua maioria. Né? Tanto para combustíveis, como também para energia elétrica. Né? Então, esses 4 países aí que estão à frente, né, nesse gráfico aí de emissões aí de carbono, tem principalmente a utilização de matriz energética como principal meio aí os combustíveis fósseis. Tem um outro gráfico aí que aparece aí, que vai aparecer aí para vocês, distribuição das emissões de gases de efeito estufa, né, o famoso GEE, por fonte nos principais países, dados de 2012. Tá, então nós temos lá em azul energia, em vermelho processos industriais, em laranja agricultura, em amarelo outros. E a gente vê de novo lá a China, os Estados Unidos, destaque aí para fontes de energia, como emissões de gases de efeito estufa, por causa que eu falei para vocês, né? A matriz energética desses 2 países, principalmente, advém aí de combustíveis fósseis, tanto aí de petróleo como de carvão mineral e de gás natural, tá certo? Então é importante retratar isso aí. Bom, tem um outro gráfico que eu vou mostrar aí para vocês, emissões globais, né, no caso aí dos gases de efeito estufa por setor econômico. E aí aparece aí a geração de eletricidade, né, em torno aí de 25%. Olha aí, desflorestamento, principalmente a agricultura, né, aí em segundo lugar, né, que está em verde, né, a indústria aparece em terceiro em vermelho, transporte, né, porque usa muito derivado aí do combustível fóssil, em azul, tá certo? Aí vem construções e outros logo em seguida, mas veja como a eletricidade acaba se destacando nesse aspecto de poluentes. Eu estou dando ênfase nisso, Ju, porque temos fontes renováveis, fontes alternativas que não é que não polui, mas que polui bem menos em relação a esses combustíveis fósseis. Então, né? tem outras soluções, outras questões, só que a gente continua piorando as coisas, né? Degradando as coisas. Exatamente, né? O lobby principalmente aí das empresas petrolíferas é muito forte aí no mundo afora. Bom, na próxima tem um gráfico mostrando aí consumo de energia elétrica no mundo, ou seja, a matriz elétrica, né, que aparece aí, né, da onde se fornece energia elétrica posteriormente, e a gente vê em destaque o petróleo, né, tendo destaque aí dados aí de 2020, né, acima aí, depois vem carvão mineral, tá lá na corzinha preta, né, e aí em terceiro vem o gás natural. Olha, os 3 são combustíveis fósseis, tá vendo? Eles ainda estão em destaque aí em quantidade aí de 1.000 toneladas por watts-hora. E aí vem depois em quarto as hidrelétricas, né? Vem das hidrelétricas, depois vem energia nuclear e aí energias renováveis vem em último. Então vejam como ainda as energias renováveis está ainda engatinhando, apesar de vários investimentos em vários países, principalmente países desenvolvidos, inclusive também o Brasil, né, tendo aí fontes renováveis aí, como por exemplo o etanol, né? Vamos lá para a próxima aí, ranking de desempenho ambiental aí para a gente finalizar a aula de hoje. O Brasil está relativamente bem posicionado no índice de desempenho ambiental de 2016, sendo o 46º colocado. Ainda assim, o país não vai bem na área de clima e energia em relação às tendências de emissão de CO2, em que ocupa a 92ª posição de 180 países. Está lá no meio da tabela, né, vamos dizer assim. Então está lá mostrando aí o gráfico, né, o Brasil em 46º, né, tendo Argentina, Polônia, Rússia, Canadá, Austrália e Espanha aí na frente, e outros países aí, além desses aí, né, serve aí como alguns exemplos. Então dá para fazer melhor aí, né. No Saiba Mais, dentro de uma mancha de óleo, né? Tá lá, ó, e o IBAMA, né, mostrando aí, né, um estudo sobre as manchas de óleo que a gente citou aqui anteriormente na aula. Certo, Ju? Acabou o tempo. Certo, ó, acabou o tempo e tal. O professor Luiz Fernando, a professora Rosana desejando Feliz Natal o ano que vem. O professor Luiz Fernando está dizendo, sou fã de vocês, o que vai ser da minha vida semana que vem? Não, semana que vem a gente dá um jeito, Luiz Fernando, fica tranquilo. Forte abraço a todos, lembrando que amanhã tem aula de geografia, então
Nós vamos desejar aí boas festas amanhã pra vocês, tá certo? Olha... Acompanha nossas aulas amanhã. Exatamente. Eu vou fazer o coração pro Luiz Fernando e pra Rosana. Então também vou fazer o coração pra eles e pro pessoal do estúdio aqui maravilhoso. Merece aí, ó. Um coração em formato de alguma coisa.